42, é isso aí, tá? Vamos continuar, vamos, para homenagear o digníssimo Boechat, vamos tocar o barco aqui. O próximo tópico que nós veremos da disciplina é os recursos em espécie. Recursos em espécie. Recursos em espécie. Vimos já o julgamento, o procedimento do julgamento no tribunal, do começo ao fim. Vimos os poderes do relator, vimos tudo sobre esse procedimento. Falamos sobre a teoria geral dos recursos. A Bruna colocou, feito para reprovar. O 942 foi feito para casca de banana. Foi feito para o professor gastar 1 hora aqui explicando ele. Vamos agora começar os recursos em espécie. Na análise dos recursos em espécie, não tem como ser diferente. Nós começamos pela apelação. Apelação. Que é considerado o recurso por excelência. O recurso ordinário comum. De modo que a apelação tem uma aplicação, portanto, subsidiária em relação aos demais recursos. A apelação tem esse nome de apelação porque ele tinha realmente esse contexto de apelar. Era uma apelação para o juízo divino do rei. Sempre o primeiro recurso da história foi a apelação. E já na época das monarquias, dos regimes absolutistas, os reis não julgavam, as causas. Todo o poder do Estado ele era personificado na pessoa do rei. Sempre faço menção ao rei Luís XIV, o rei da França, da queda da Bastilha. Foi esse rei que foi decapitado. E ele era o rei Sol, porque ele se achava o centro do universo. Tinha a tese que ele era o centro do universo. E tinha o embrião ali de uma ciência dizendo que o universo girava em torno do Sol. E ele falava, então eu sou o rei Sol, porque o universo gira em meu redor. E ele dizia, l'estat c'est moi. O Estado sou eu. Olha que dorme aí com um barulho desse. O cara dizia que o Estado era ele. Era como na época realmente prevalecia o entendimento. Tinha Estado como ente abstrato, formal, como nós temos hoje em dia. Uma pessoa jurídica de direito público. Não, o Estado era o rei. O rei decidia o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer. E aí, o rei podia julgar as causas? Podia, mas ele, aqui no Brasil, ele queria ficar comendo frango, coxa de frango. Os senhores devem saber que reza a lenda que o nosso rei ficava andando pela cidade com frangos assados para sair comendo por aí. E comia na mão mesmo, a mão dele ele era imundo. Ele não queria ficar por aí julgando a causa dos outros. Briga de vizinho. O cara roubou 100 gramas do tempero que estava lá na barraca. Não era o rei que ia julgar. Ele delegava essa função de julgamento com o pretor. Só que aí, em alguns casos, quanto mais prestígio a pessoa envolvida tinha, ela conseguia bater na porta do rei e pedir um apelo. Era um apelo. A pessoa se ajoelhava perante do rei, que era uma figura divina, e pedia, eu apelo a Vossa Excelência que reveja a decisão anterior. E surge, portanto, muito embrionário ainda, mas a ideia de recurso tem esse contexto de uma apelação que se fazia ao todo-poderoso do Rei Sol. Ok? Por isso que tem esse nome de apelação. É o primeiro recurso da história e que sobrevive até hoje. Todo ordenamento do mundo tem a apelação. Tanto é assim que, na Europa, modo geral, o que a gente chama aqui de tribunal de justiça, lá é chamado de tribunal de apelação. Porque o recurso por excelência é a apelação. E tem apelação em tudo quanto é lugar do mundo. Deixa eu ver aqui o que o Marcos nos traz. Professor, o termo apelação tem alusão ao fato das pessoas apelarem para o rei? Isso. A primeira conotação se dava nesse sentido de que já tinha o julgamento pelo Estado monárquico, porque o rei delegou para um pretor julgar.
Pretor ficava andando pelo reino, tinha uma briga lá, o cara e pum, julgava. Acabou. Não é para incomodar o rei. Só que em alguns casos batiam na porta do rei, quanto mais influentes, os nobres, o clero, chegava no rei e apelava, para que o rei julgasse novamente, rejulgasse o recurso de apelação. É esse contexto histórico, tá, Marcos? Bom, então é o primeiro recurso da história, é o recurso mais tradicional, em todo lugar do mundo tem, por isso que a apelação tem essa aplicação subsidiária e tem uma tratativa no código até mais extensa do que os outros recursos. Veja, agravo interno é um tipo de recurso, tem um artigo. Embargo de declaração, tem alguns artigos. Agravo de instrumento é outro recurso super importante, tem meia dúzia de artigos. Já a apelação tem perto de 10 artigos, é o que mais tem. Dentre os recursos ordinários, a apelação é o que mais tem a maior regulamentação. De modo que, no silêncio de outro recurso, sendo possível, você aplica as disposições da apelação. Isso se chama aplicação subsidiária. Ok? Ok. Vamos lá, vamos avançar. Vamos tratar do primeiro tópico dentro da apelação, que é o objeto da apelação. Preciso que os senhores tenham atenção aqui, tá? Nós tivemos uma modificação significativa, substancial, do Código de 2015, o atual, em relação ao de 73, que é o Código passado, revogado. No Código de 73, a apelação era o recurso cabível em face de sentença. Ponto, parágrafo, continua. Acabou. Era só isso no Código de 73. Isso não mudou. O fato da apelação continuar batendo em sentença, continua. É o que consta do 1009. Vou trazer o artigo 1009 aqui para os senhores. Vejam bem. Ó, capítulo 2º da apelação. Vejam o que prevê o artigo 1009. Da sentença cabe a apelação. Dito de uma outra forma, em face de uma sentença, por favor, interponha a apelação. É isso. O recurso cabível em face da sentença é a apelação. Sempre foi assim. Desde sempre. E continua sendo. Então, nesta parte, não mudou. Cabimento da apelação. Objeto da apelação. Uma delas é a sentença. Mas vejam, eu acabei de falar, uma delas. No Código de 73, era o cabimento. A hipótese de cabimento da apelação era sentença. Ponto. Passar bem, acabou. No Código de 2015, não é mais bem assim. Não é apenas em face de uma sentença que você interpõe a apelação. Olha o que consta do parágrafo 1º. É possível que eu leia e vocês não entendam. Eu vou explicar. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. O que o caput falou? Da sentença cabe apelação. Olha a parte final do parágrafo 1º. Em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final. Qual é a decisão final? Sentença, que é o que o caput está dizendo. Senhores, lembrem-se da aula de Teoria Geral do Processo 2 e TGP 2. Sim, senhor. Olha aqui, artigo 203. Vou pegar até o parágrafo 3º também. Olha ali, ó.
Eu digo para os senhores, vocês acham que é brincadeira? O que cai na prova? Tudo de TGP1 em diante. Olha ali, 203. Estamos no 1009, voltamos para o 203. Estamos em processo civil 3, voltamos para TGP 2. Abre o olho. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença. Olha o 1009 caput. Da sentença cabe apelação. Continua o 203. Decisões interlocutórias e despachos. Vamos começar de trás para frente. Olha os despachos. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou requerimento da parte. Todos os demais, por quê? Porque o parágrafo 1º trata do que é a sentença, o parágrafo 2º trata o que é a decisão interlocutória, o parágrafo 3º, o que não for sentença, o que não for decisão interlocutória, é despacho. Veja, mas sentença é uma decisão, não é? Decisão interlocutória está no nome, é uma decisão, não é? Então, quais são todos os outros atos? São os atos que não são decisórios. Então, despacho, tira o despacho fora. Por quê? Despacho não tem conteúdo decisório. A esse respeito, e a propósito, deixa eu trazer aqui uma previsão 1003. Não, 1001. Olha o que está no 1001. Só porque eu falei do despacho, a gente vai falando, vai lembrando aí, ó, 1001. Não é a empresa de ônibus intermunicipal 1001, não. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Então não cabe a discussão se você pode apelar de um despacho. Não cabe recurso de despacho. E nem faria sentido você cogitar, porque despacho não tem conteúdo decisório. Então tira o despacho fora. Sobrou o que do 203? Sentença e decisão interlocutória. Olha o que o parágrafo 2º vai dizer. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, não me diga. Decisão interlocutória tem decisão? Porra, claro, está no nome. Continua. Que não se enquadre no parágrafo 1º. O que é decisão interlocutória? É toda decisão que não seja sentença. Porra. E o parágrafo 1º vai dizer o quê? Eu não vou nem ler esse monstruoso dispositivo. Ele vai dizer que, tirando a previsão dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento decisório com base no 485 e no 487. 485 não julgou o mérito. 487 julgou o mérito. Então, sentença é uma decisão que coloca fim, vírgula, que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou ao processo, ou extingue a execução. O que é sentença, meus amigos? Sentença é uma decisão que põe fim. O que é decisão interlocutória? É toda outra decisão. Uma decisão interlocutória na decisão? É. Então, tanto sentença quanto decisão interlocutória decidem. Óbvio. Qual é a diferença da sentença para a decisão interlocutória? A sentença põe fim. A sentença é a decisão final. Volta ao parágrafo 1º do 1009. As questões resolvidas na fase de conhecimento. Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, é uma decisão. Estamos diante de uma decisão. Não são cobertas pela preclusão, vou voltar a isso depois. Devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, contra a sentença. O que o parágrafo 1º está dizendo, então? Na parte inicial. As questões resolvidas na fase de conhecimento, que não são a decisão final. Decisões interlocutórias. Então, cabimento da apelação no CPC de 2015. 2 pontos. Primeira previsão. Sentença. Aí não tem graça. Olha aqui a sentença, ó. Que bonitinho, ó. 1009 caput, combinado com 203, parágrafo 1º. E vai ser feliz. Eu não sei mais o que falar para vocês do que isso. Tá mastigadinho aí. Mas não para por aí. Item B. Item B. É cabível a apelação em face de decisões interlocutórias não recorríveis de imediato por agravo de instrumento. Agravo de instrumento. 2 pontos.
artigo 1009, parágrafo 1º, combinado com 203, parágrafo 2º, combinado com 1015. Calma que eu vou explicar. Agravo de instrumento é um outro recurso. Mas eu não tenho culpa. Como está no sistema. Para você entender a apelação, recurso 1, você tem que entender agravo de instrumento, recurso 2. Porque uma das formas de cabimento da apelação é quando não for cabível o recurso 2. Nós não vimos ainda, eu sei, mas é só passar a ideia central. O artigo 1015 tem a seguinte redação. Ó, cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória. Não são só essas duas aí não, tá? São outros incisos. Eu peguei só os dois primeiros como exemplo. Então, a decisão interlocutória sob tutela provisória cabe agravo de instrumento? Cabe, só ler o 1015. A decisão interlocutória não é sobre tutela provisória, não é sobre mérito do processo, não é sobre nenhuma matéria que está no 1015. Cabe agravo de instrumento? Não. Se não cabe agravo de instrumento, significa dizer que não cabe recurso? Não. Não significa dizer que não cabe recurso. Não cabe recurso imediatamente por agravo de instrumento. Mas é cabível um recurso. Qual é o recurso? Apelação. Só que você só pode interpor apelação em face de uma sentença. Nós estamos no começo do procedimento. Foi pedido uma certa providência qualquer e o juiz proferiu uma decisão indeferindo o que nós pedimos. Isso é uma sentença? Não, uma decisão interlocutória. Está no 1015? Se tiver, recorre agora. Vai para o tribunal julgar. Se não tiver no 1015, não cabe agravo de instrumento. Mas pode vir a caber, lá na frente, se for o caso, apelação. Quando você for interpor apelação em face de uma sentença, você recorre da sentença e também recorre de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo que você não pôde recorrer porque não cabia agravo de instrumento. Então essa é a visão atual da apelação. Então nós estamos hoje, não veio a sentença ainda. Foi proferida uma decisão interlocutória hoje. Imaginem, um caso clássico. Nós pedimos para produzir uma prova, o juiz indeferiu. Não cabe recurso não cabe recurso de agravo de instrumento imediatamente. A decisão foi publicada hoje. Foi publicada ontem, né? Hoje seria o primeiro dia do prazo. Foi publicada ontem. Hoje seria o primeiro dia do prazo. Está contando o prazo para a gente recorrer? Não, porque se não cabe agravo de instrumento, o que nós devemos fazer agora? Nada. O mais absoluto, nada. Sentar, acabar com a xícara de café e esperar. Por quê? Porque não cabe recurso de imediato. O recurso, em tese cabível, nem começou a contar o prazo dele. Porque qual será o recurso cabível de acordo com 1009, parágrafo 1º? As decisões interlocutórias que não são recorríveis de imediato pelo agravo de instrumento devem ser impugnadas, devem ser recorridas em preliminar de uma apelação que não começou a contar ainda. Porque a apelação vai ser cabível quando tiver uma sentença no processo. E não teve a sentença ainda. O que nós fazemos agora? Nada. Ué, mas e se passar os 15 dias? 1003, parágrafo 5º, não é 15 dias o prazo dos recursos de modo geral, tirando os embargos de declaração? Não é caso de embargo de declaração. Então é 15 dias o recurso. Mas passaram-se 20 dias da decisão. Precluiu? Teve preclusão temporal? Não. Nós perdemos prazo? Não. Nós não interpusemos recurso porque nós não tínhamos que interpor. Não foi interposto recurso porque não chegou o momento ainda de se cogitar. Quando é que nós vamos interpor a apelação? Quando tiver uma sentença. E a apelação vai bater só na sentença? Não. Vai impugnar a sentença e você vai aproveitar e vai botar no balaio todo
todas as decisões interlocutórias proferidas no processo que você não gostou e que você não recorreu, porque a lei não deixou. Como é que a lei vai te impedir de recorrer? E aí, ao final, quando você vai recorrer, vai falar assim, não, para, porque você não pode recorrer. Perdeu o seu prazo. Não, mas lá atrás eu não recorri, porque eu não podia recorrer. Como é que tem preclusão? Justamente o que o parágrafo 1º do 1009 está dizendo é que não tem preclusão. Diz a Bruna, o recurso cabível será a apelação. Isso. Que será interposta no momento que houver sentença. Isso. Porque a apelação, com o Código de 2015, não impugna exclusivamente a sentença, como sempre foi. A apelação tem um duplo conteúdo agora. 1009 de caput. Impugna a sentença. 1009, parágrafo 1º. Impugna as decisões interlocutórias. Todas não. As decisões interlocutórias que foram proferidas, portanto, no curso do procedimento e você não impugnou porque a lei não te deixou. E por que a lei não te deixou? Porque lá no 1015 tem um rol das hipóteses que você pode interpor agravo de instrumento imediatamente. Se o teu caso estivesse lá, tu teria agravado. Mas você não fez nada porque não é cabível agravo de instrumento. Não sendo cabível agravo de instrumento, qual será o recurso cabível? Porque não caber agravo de instrumento, eu quero deixar isso muito claro, não significa que não cabe recurso. Não cabe o recurso X, agravo de instrumento, mas pode caber o recurso Y. Como cabe? Qual é o recurso? Apelação. Ah, mas eu posso apelar agora, então? Não. A apelação só é cabível quando vem uma sentença no processo. O que o legislador queria, afinal de contas? Que nas maioria das decisões interlocutórias, que não são tão importantes para o processo, o rol do 1015 são as decisões que o legislador achou mais importantes. As que não são assim tão importantes, o que o legislador disse? Não faz nada, não atrapalha o processo não. Não fica recorrendo para travancar o processo não, fica quieto. Ah, mas eu não gostei, tá, não gostou, fica quieto. Como meu compadre diz pra minha filha, só fica calada. Sabe, faz drama de adolescente, acho incrível, vira pra ela, só fica calada. Só fica quieta aí. Ah, mas proferiu uma decisão que eu não gostei, que o legislador diz, tá bom, só fica calada, não enche saco. Fica quietinho aí, fica resmungando, mas não faz nada não, recorre. Mas não é que você não possa recorrer nunca. Não recorre agora. Quer ver um exemplo clássico da intenção do legislador? Nós temos mais coisa para falar disso, tá? Mas aí é na aula de agravo de instrumento. Intenção do legislador. A parte pede a produzir uma perícia. Uma perícia, prova super complexa, custosa, demora tempo, tem que... talvez das mais formais das provas. A parte quero produzir perícia. Quem deixa produzir prova ou não é o juiz. O que o juiz vai dizer? Artigo 369, artigo 370, especialmente o 370, parágrafo único. O juiz vai indeferir as provas que sejam desnecessárias ou inúteis. O juiz indefere a produção da prova pericial. O que a parte pode fazer naquele momento que ela pediu, o juiz, não. O que ela pode fazer? Nada. Não cabe agravo de instrumento dessa situação. O que ela vai fazer? Quando vier a sentença, se ela continuar tendo interesse, ela vai recorrer. O Thiago diz consignar em ata. Claro, se isso foi solicitado numa audiência, o juiz vai consignar em ata. Se não consignar, você exige que ele conste em ata. Claro, para que fique claro que você pediu e ele indeferiu. Tá. Mas aí constou em ata e vai fazer o quê? Em relação ao recurso? Nada. Não cabe recurso. Aí, olha que a intenção do legislador. O processo prosseguiu e veio a sentença. Julgo totalmente procedente o pedido da parte que queria produzir prova pericial. Se você tem contato com o juiz, encontra no corredor, às vezes acontece, né? Conhece? Doutor, você pediu produzir prova pericial lá num processo lá, eu indeferi, tá? Eu vi, queria recorrer, mas não posso. Não recorre não. É porque eu já julguei procedente o seu pedido. Ou seja, não precisava produzir prova pericial, que ia atravancar muito o processo, procrastinar o processo, e é desnecessário. O fato que você queria provar, eu como juiz, já estou convencido, não podia falar isso para não pré-julgar. Mas aí venha, pedido de prova, indefiro, sentença, procedência, o que você entende? Ele não deixou produzir prova porque era desnecessário.
Ele não queria mais prova, ele já julgou. Essa era a intenção da lei, um recurso a menos. Ou seja, vamos resumir. Decisões. Decisão pode ser sentença, decisão final. Ou pode ser uma decisão interlocutória, vou botar DI, perdoa, não vou ficar escrevendo o tempo todo, decisão interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? É aquela proferida no curso do processo, no curso do procedimento, de modo que não foi no final. É uma decisão interlocutória, meio, locus, procedimento. Decisão interlocutória é a decisão proferida no meio do procedimento, no curso do procedimento. Ok? Impugnação. Recursos cabíveis. Decisão interlocutória. Pode ser agravo de instrumento se tiver no 1015. Ou será sentença se não estiver no 1015. Um processo só vai ter quantas sentenças? Uma, que é a decisão final. Quantas decisões interlocutórias? Pode ter 10, 20, várias. E aí, você vai recorrer imediatamente se tiver no 1015. Se não tiver no 1015, você só vai recorrer no final. Por isso que o 1009, parágrafo único, diz... Eu só vou completar aqui, ó. Sentença é igual 1009 caput apelação. E no ato da apelação, você vai ver, quero bater na sentença. Agora, eu vou me limitar a impugnar a sentença? Ou eu posso impugnar outros atos? Posso impugnar outros atos. Quais são os outros atos? São as decisões interlocutórias que não estão previstas como recorríveis de imediato no artigo 1015. Não era cabível agravo de instrumento. Você espera um pouquinho, descansa um pouquinho, não tem o que fazer. Lá na frente, se tiver interesse, veja no exemplo que eu acabei de dar, não tem interesse. A parte não vai para o tribunal e fala assim, eu queria ganhar com a perícia. Não importa se você ganhou sem a perícia, não tem necessidade. Não tem um direito absoluto potestativo a produzir prova pericial. Seria uma prova desnecessária. O legislador queria, portanto, tentar diminuir a quantidade de recursos. Porque agravo de instrumento, como ele é interposto de uma decisão interlocutória no meio do procedimento, veja, 20 decisões interlocutórias. Imagine que são 5 partes diferentes no processo. Podia ter 100 recursos no processo só. Se de toda decisão, todas as partes pretendessem interpor agravo, que é possível, veja, a decisão o juiz concede parcialmente. A parte que pediu tudo e recebeu só metade vai reclamar. E a parte que perdeu alguma prestação vai reclamar também. Então, em tese, é possível de toda decisão interlocutória, era assim no sistema anterior. Cabia vários recursos, agravo de instrumento. O processo ficava amarrado, atravancado. A lógica do legislador foi essa, portanto. Isso é o que se chama de modificação no regime de preclusão das decisões interlocutórias. Acho que agora os senhores já entendem o que eu estou querendo dizer, né? O que é preclusão? É a perda da possibilidade de se praticar um ato. Tem várias espécies de preclusão. Uma das preclusões é a preclusão temporal. Se você perdeu o prazo, não pode mais praticar. Então, se tem um prazo correndo de 15 dias, e passou o 15º dia, você não interpôs o ato, você perde a possibilidade de praticar o ato. O que significa dizer modificação no regime de preclusão? Vejam, o parágrafo 1º do 1009 fala isso expressamente. Não ocorre preclusão. Então, decisão interlocutória está no 1015. Tem 15 dias para interpor o agravo do instrumento. Não interpôs agravo do instrumento. Preclusão temporal. Porque era cabível o recurso, pressuposto extrínseco de admissibilidade. No prazo previsto, tempestividade. Perdeu o prazo, não pode mais recorrer. E qual era o recurso? Agravo de instrumento. Segunda hipótese, decisão interlocutória proferida. Não está no 1015. Recurso cabível. Lá no final, se for o caso, apelação. Não, mas recurso cabível agora. Antigamente, quando o código veio, cansava de receber ligação de advogado. Amigo,
proferi uma decisão aqui, o que eu faço? Nada. Não, você não entendeu. Qual recurso eu vou interpor? Você que não entendeu nenhum. Agora não cabe nenhum recurso. Agora apaziguou um pouco a situação. Decisão interlocutória, não está na 1015. Qual recurso você interpõe agora? Nenhum. Espera. Mas se não interpõe recurso nenhum e você está seguindo o que a lei te mandou, precluiu, você perdeu o prazo? Não. É isso que significa dizer modificação no regime de preclusão das decisões interlocutórias. Então, diz o Gabriel, então a apelação não se limita apenas a impugnar a decisão final, mas também as decisões anteriores, que são as interlocutórias. Não, calma. Que do jeito que você colocou ali, Gabriel, parece que toda decisão interlocutória. Não. São as decisões interlocutórias. Vou trazer o 1009, parágrafo único, para a gente encerrar ele. Na verdade, fazer um elo de contato com o outro parágrafo. Olha, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, eu joguei o 1015 para vocês aí. Cabe agravo de instrumento de quê? De decisões interlocutórias. Então, o que o parágrafo 1º está dizendo é que, se couber agravo de instrumento, recorra imediatamente pelo agravo de instrumento. Mas se não couber agravo de instrumento, lá no meio do processo você não podia fazer nada. Aí veio a sentença ontem, começou a contar hoje. Você já fez a apelação. A sua apelação, professor, dá uma olhadinha aí. Aí o professor pergunta, você impugnou aquela decisão lá de trás? Não impugnei, porque não cabia recurso lá, então não falei nada. Não cabia recurso lá para você falar aqui. Se você não impugnar aqui, vai ter preclusão. Logo, a preclusão não vai se contar lá, quando ela foi proferida. A preclusão vai se dar aqui, porque a sua primeira oportunidade para impugnar aquela decisão é o 1009, parágrafo 1º. Então só faltou, Gabriel, você colocar assim, ó, mas também as decisões interlocutórias anteriores que não estejam no 1015. Aí sim. Decisão interlocutória. É isso. Decisão interlocutória. Pode caber agravo de instrumento ou não. Cabe agravo de instrumento. Você sobe na hora para o tribunal, no prazo de 15 dias. Artigo 1015. Não cabe agravo de instrumento, porque não está no 1015. Você não faz nada, o processo vai continuar. E quando vier a sentença, aí você pensa o que fazer. Você vê se você vai ter interesse. Naquele exemplo da prova pericial, por exemplo, o cara não vai ter interesse. Ele ganhou integralmente o que ele pediu 100 mil, o juiz deu 100 mil. Deu um abraço nele, estava tudo maravilhoso, perfeito. Ele vai recorrer na apelação para bater na sentença? Não faz sentido ele bater na sentença, ele ganhou. Ah, mas ele pode bater na interlocutória também. Mas ele vai pedir interlocutória. Qual é o interesse dele? Para produzir prova pericial, para quê? Ele ganhou tudo. Se ele tivesse perdido 1 centavo, ele poderia, mas se eu produzir a prova pericial, eu vou te comprovar que eu tenho direito a esse 1 centavo. Em tese seria possível. Mas quando a parte ganha tudo, ela vai recorrer para quê? É menos um recurso cabível. Na verdade, menos vários recursos. Porque a regra passou a ser a não impugnabilidade das interlocutórias. Agora a lógica, eu costumo dizer assim, é a lógica do seu Madruga. Recebeu, o que o seu Madruga dizia? Que ele devia na tendinha, ele admitia, mas ele ia pagar tudo de uma vez no final do ano. A lógica aqui é a mesma coisa. Recebeu uma interlocutória, não gostou, sofre calado. Aí, Panda, meu compadre, o que o meu compadre diz para minha filha? Sofre calado. Diz para a parte, sofre calado. Vai recorrer tudo de uma vez no final do processo. A lógica é essa. Tá? Ok? Agora, olha só. Vamos imaginar aqui uma hipótese que sobreveio a sentença. Vamos avançar, tá? Vai piorar. Vai piorar. Vamos avançar. Vamos imaginar aqui uma hipótese que foi proferida uma sentença. Peraí. O Gabriel colocou. Ah, tá. Então são apenas as interlocutórias do 1015? Não, amigo. É justamente o contrário. Atenção, amigo. Gabriel, olha só. No 1015, leia lá.
Pega o artigo para ler. Botei até ali para vocês no chat. O 1015 são as decisões interlocutórias que cabe agravo de instrumento, que é um outro recurso. O que nós estamos vendo aqui no 1009, então o artigo anterior, 1009. 1009 está antes do 1015. Nós temos que ir lá no 1015 para entender. 1015, cabimento de agravo de instrumento. 1009, cabimento de apelação. Só que o que cabe na apelação são as decisões interlocutórias que não estão no 1015, é isso. Você colocou ali, tá, então são apenas as interlocutórias do 1015. Não, é justamente o contrário. Nós estamos vendo aqui a apelação. O 1009, parágrafo 1º, sugiro a leitura, dê uma olhadinha lá. Vai dizer que cabe a apelação das decisões interlocutórias que não foram impugnadas por agravo de instrumento. Aonde está isso? No artigo 1015. Se tiver no 1015, cabe agravo de instrumento. Se não tiver no 1015, cabe apelação no final do procedimento. Leia, acho que lendo o dispositivo vai ficar mais claro. Isso. São as que não estão no 1015. Tá bom? Agora o Gabriel colocou ali. Agora só, vamos imaginar uma outra situação. Foi proferida uma decisão interlocutória no processo, que não está no 1015. Logo, o que você pode fazer? Nada. Nós estamos no escritório, o nosso cliente, sem nos avisar, sem avisar para o juiz, para ninguém, ele deixa de comparecer à audiência de conciliação e mediação. O que o 334, parágrafo 8º diz? Multa! Nós fomos para a audiência, o juiz, cadê o cliente? Eu não sei, estou tentando contato com ele, não consigo. Juiz, multa. 334, parágrafo 8º. Mas, excelência, peraí, vamos ver. O cara vai ter justificação. Justificativo, não. Multa. Você peticiona depois, fala que, excelência, ele explicou. Pô, o cara estava vindo de moto, sofreu um acidente, tudo comprovado. O parágrafo diz que é o não comparecimento injustificado. O cara justificou. Excelência, o cara não veio, estava com Covid, sem conseguir respirar. Pô, amolece esse coração. Assim, não, multa. Quem manda sou eu, multa. Tá bom, multa. Vamos fazer o quê? Agora. Foi proferida hoje a decisão. O que a gente faz? Nada. Não tem o que fazer. Pô, mas eu não gostei. Nem eu, sofre calado. Não tem o que fazer. Não cabe recurso. Não está no 1015. Não cabe recurso agora, imediatamente. Vai caber recurso quando? Quando sobrevier a sentença. O que a gente faz então agora? Nada. Guarda aquilo na nossa pasta, no escritório, bota um asterisco, assim, tem que bater isso aqui lá na frente, quando vier a sentença. Aí o processo corre e vem a sentença. Só que vem a sentença e julga procedente o pedido do nosso cliente. Julga procedente. Procedente. O cara ganhou. O pedido era de 100 mil reais. Tem uma multa lá imposta de 80 reais para ele pagar. Mas o cara ganhou 100 mil reais. E aí, fazer o quê? Ele pode interpor apelação? O que eu estou querendo dizer com isso? Se ele ganhou o processo ao final, se a sentença é de procedência, ele tem interesse. Vejam, lembram do artigo 996? A parte sucumbente, a parte vencida, é o interesse em recorrer. Um dos pressupostos de admissibilidade é o interesse recursal. O que nós falamos sobre o interesse recursal? Tem interesse em recorrer a parte que perdeu em alguma medida no processo. Mas a sentença, a apelação não é cabível em face da sentença? Qual o interesse que ele tem para interpor apelação em face de uma sentença que ele ganhou? Será que ele pode interpor apelação só para discutir a decisão interlocutória? Porque o que nós vimos até agora é ele interpor apelação para bater na sentença e aproveitar e bater também tudo que teve no processo. Não tem dúvida. Tá? Inclusive no 1009, parágrafo 1º. Mas agora, será que ele pode não ter interesse
em impugnar a sentença, mas ter interesse em impugnar a interlocutória que impôs multa a ele, certamente tem interesse, não quer pagar aquela multa. Mas veja, o parágrafo 1º não está dentro do caput, não é para impugnar a decisão interlocutória, se for impugnar a sentença também, como é que faz isso aí? Se a parte contrária recorrer, cabe recurso adesivo. Sim, o Bruno trouxe já uma outra solução. O que o Bruno falou é o seguinte, se a outra parte recorrer, não vai ter transitado em julgado. Então, se a outra parte recorrer e o processo prosseguir, diz o Bruno, ele pode interpor recurso adesivo. 997. Eu não digo nem recurso adesivo. Aí, no caso do Bruno, vai ficar mais claro ainda a redação do parágrafo 2º. Parágrafo 2º do 1009 ali, tá, meu? Acabei não botando. Se as questões referidas no parágrafo 1º, decisões interlocutórias não recorríveis de imediato por agravo de instrumento, forem suscitadas em contrarrazões, então é isso. Então, a outra parte recorreu. Você ganhou. Aí o réu perdeu. O réu apelou. Você não vai ser ouvido em contrarrazões à apelação? Então, nas contrarrazões à apelação, você pode bater na apelação, dizer que ela está errada, para dizer que a sentença está certa. E pode também impugnar a multa, a decisão interlocutória. Então, a decisão interlocutória pode ser impugnável, segundo o parágrafo 2º, pelo parágrafo 1º, quer dizer, a decisão interlocutória pode ser impugnável, parágrafo 1º, na sua apelação, que bateu na sentença e bate também na decisão interlocutória, ou nas contrarrazões. Só que essa solução que o Bruno trouxe é uma solução até possível, mas é uma solução do cara que pensou assim, vou pagar a multa, não concordo não, mas eu vou pagar a multa porque vale a pena pelo trânsito em julgado. Eu não quero levar para discutir só esse capilé aí, 100 pratas de multa, eu não quero discutir isso não. Eu prefiro pagar. Se for para eu embolsar os 100 mil, eu prefiro pagar as 150 pila que tá aí, não tem problema nenhum não. Não concordo, mas compensa. Mas e se a outra parte recorrer? Bom, se a outra parte recorrer, eu vou ser intimado para ter os 15 dias para bater nas contrarrazões, eu vou e bato lá. É uma solução, a segunda hipótese que eu veria já já. Mas, e se a parte for daquelas que ruim, que não quer gastar um centavo, não concordo, não é o certo, né? Não é ruim não, tá certo. Quero recorrer. Você precisa ficar esperando a postura da outra parte? Imagina você como advogado. Você pensa assim, então não vou fazer nada, vou esperar a outra parte apelar, porque da apelação dela eu vou interpor contrarrazões e nas contrarrazões eu bato na decisão interlocutória. E se a outra parte não apela? Perdeu o prazo, sei lá, por razão, ou quer pagar logo aquele dinheiro, o que vai acontecer no teu caso? Vai ter que pagar, trânsito em julgado. Então não pode recorrer. Porque as contrarrazões e o recurso adesivo que o Bruno aventou depende da postura da outra parte, dela ter interposto a apelação. Vejam, eu não tenho, tem até a posição minoritária na doutrina que não admite isso que eu vou falar agora. Mas a posição majoritária é no sentido de se admitir uma apelação para bater só na interlocutória, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Veja, não está escrito em nenhum lugar, é uma interpretação do sistema. Porque senão, nós teríamos algo que é inconcebível, que é uma decisão, não é inconcebível, mas não é pelo menos não quando não tem norma expressa, que é uma decisão irrecorrível. Porque se foi proferida uma decisão interlocutória lá atrás, aplicação de multa, 334 parágrafo 8º, fundado no não comparecimento injustificado. Você pode recorrer imediatamente? Não, não pode. Você vai poder recorrer no final. Só que chega no final, se a impugnação da interlocutória estiver vinculada à impugnação da sentença e você ganhou, o resultado prático seria que você não pode recorrer daquela decisão. E isso é algo excepcional, tem que ter norma expressa nesse sentido. Então, a doutrina majoritária sustenta que mesmo que não haja previsão em lei, você pode recorrer da decisão interlocutória de modo autônomo, que vai criar uma situação peculiar no nosso sistema, nunca antes vista. Você vai interpor uma apelação para bater só na decisão interlocutória.
Isso é excepcional, mas é possível. Isto é possível. Ok? Beleza? Então, essas são as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre o objeto da apelação. Só cuidado que eu falei assim, para ver o que eu posso falar aqui nesse tempinho para liberar já vocês. Então, quais são os objetos da apelação? Sentença, como sempre foi, e as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento. Para entender quais são essas interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento, vocês vão ter que esperar vir a aula de agravo de instrumento para entender isso perfeitamente. Mas, resumidamente, se tiver no 1015, cabe agravo de instrumento. Se não tiver no 1015, não cabe agravo de instrumento. Você só vai apelar lá na frente, quando vier a sentença. Agora, tem que... chega aqui. Vem aqui. Eu não vou aguentar. A aula vai terminar assim, porque ela vem ali e fica me paquerando para que ela possa vir aqui falar com vocês. Então agora quem vai terminar a aula é a dona Beatriz. Senta aqui, Beatriz. Que ela vai ser professora. Ela diz que ela vai ser professora de criança. De criança. Mas todos nós sabemos, nós aqui sabemos, que ela vai ser professora de processo civil. Ela não vai deixar um acúmulo desse de livro, uma biblioteca dessa que não para de crescer. Nós vamos encher aquela sala lá embaixo de livro de processo civil e você vai dar aula de... Criança. Que criança? Que esquece esse negócio de criança, rapaz. Vai dar aula de processo civil. Mas bem... Eu não vou conseguir ser criança porque eu sou uma criança. Você é uma criança. Então agora presta atenção no que você vai falar. Você vai falar assim... Artigo 34. Para que eu vou precisar falar que você acabou de falar? Você vai falar para essa câmera aqui. Fala assim, artigo 34. Ela não é uma pessoa. Como que a câmera não é uma pessoa? Ela tá falando ali. Alguém ativa o microfone aí, por favor, e ensina para essa criança que vocês estão ouvindo. Faz favor. Umzinho basta. Fala, Beatriz! Ela. E aí, Beatriz, como é que tá? E tem cachorro e tudo. Tem cachorro e tudo. Não tem pessoa. Essa câmera é poderosa. Tem uma pessoa ali dentro. Então, para você dar aula, você vai falar para todo mundo que você deu aula. Você fala assim, anota aí. Anotei. Anota aí. Falou. Artigo 34. Artigo 34. Da LEF. Da LEF. Estão ouvindo a Beatriz? Artigo 34 da LEF. É uma sentença. É uma sentença. E não cabe. Não cabe. Apelação. Apelação. Anotaram? Artigo 34 da LEF, senhores. A Beatriz disse. É uma sentença e não cabe apelação. Então não vai ficar achando, né, Beatriz, que toda sentença do mundo cabe apelação. Isso aí é a regra. É no sistema do CPC, como nós falamos. Mas a Beatriz falou. O artigo 34 da LEF, cabe ou não cabe apelação? A resposta é não, amigos. Não cabe apelação. É difícil? Não. Fala bem, não é difícil, Beatriz. Isso é difícil? É. Saber? Não é. O artigo 34 da LEF não cabe apelação. Você mesmo falou. Fala para eles assim, ó, artigo 100 Artigo 100 da lei da lei de falências. de falências. Não cabe apelação. Não cabe apelação. Isso é difícil, Beatriz? Fala para mim. É. Não, o artigo 100 da lei de falência não cabe apelação. Fala para eles para acabar. Olha aqui. Fala para ele para acabar. Artigo 41 Artigo 41 da lei da lei dos juizados. dos juizados. É uma sentença, É uma sentença. mas não cabe Mas não cabe apelação. apelação. Isso é difícil, Beatriz? Isso é fácil saber isso, cara. Beleza? Agora pergunta para eles se alguém tem alguma dúvida. Mas eu não preciso perguntar, porque Preci- você acabou de perguntar. Não, mas eles estão ouvindo só vocês. Quero ouvir você e sua filha aqui na Câmara do Poder. Pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer algum sim ou se alguém vai ativar o microfone para perguntar. Falei que tem gente ali, cara. Estão ouvindo tudo. Então por que ele não tá falando? Tudo tranquilo. Alguém fala com ela, gente. A Lívia respondeu que não. Alguém tem alguma dúvida? Podemos desligar aqui? Eu tenho uma dúvida. Ela... Ih, rapaz. Quero
quero saber qual o time da Beatriz. Ih! Flamengo. Pergunta mais fácil do mundo, né, Beatriz? É. Ontem ela veio aqui para aparecer também, toda vestida de uniforme do Manto Sagrado, não é? De cima a baixo de Mengão. Ela tem um cabelo louro, lindo, maravilhoso, e ela parece o Felipe Luiz. Quando ela bota a roupa do Mengão, ela parece o Felipe Luiz, não é? Ah, moleque. Covardia, professor. Felipe Luiz é muito feio. Só o cabelo. Só por causa do cabelo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Podemos liberar a Beatriz? Ó, podemos, Bia, né? registre seu Tchau. protesto e peça a ele uma pizza daquela bem gostosa. Ah, quando sair lá o salarinho, você me lembra de eu ter que dar um dinheirinho pra você, que você que deu aula aqui. Dinheirão, né? Tchau. Então valeu, pessoal. É isso, né? Tudo tranquilo aí? Essa parte final foi só pra mostrar pra vocês que nós vimos até agora que da sentença cabe apelação, mas é a regra do processo civil. Porque em alguns procedimentos, esses que nós passamos, não cabe apelação, é um outro recurso que é cabível aí no procedimento próprio de que se estuda isso, ok? Então, pessoal, é isso aí, ó. Brigadão. Valeu. Salarinho, uma merrequinha que cai, eu vou ter que dar uma farpelinha pra ela, né? Caixinha de bombom, outra boneca. Galera, então é isso. Então vou derrubar aqui pra eu ter esses 10 minutinhos aí pra dar uma esticada na coluna ali, que tá gritando aqui. Ainda botei ela no colo, só piorou. É isso então, pessoal. Fui. Vou derrubar aqui, tá? Qualquer coisa chama no grupo lá.